Boa noite a todos. Vou pedir para quem puder deixar a câmera aberta, assim a gente tem um contato um pouco mais íntimo, né? Sim. Agradecemos a sua presença, Daniel, ter aceito o convite, né? O Enlace é um curso, para quem não conhece, é um curso de especialização. Nós temos 3 cursos dentro do Enlace, com 2 anos de duração e o reconhecimento do MEC. Nós temos um curso que se chama Constituição do Sujeito, onde a gente tem, dentro desse curso, a experiência da observação de bebês. Nós temos um curso Fundamentos Psicanalíticos, para estudar os principais conceitos da psicanálise, e um curso que iniciou esse ano de psicanálise da criança e do adolescente. Esse é um curso mais novo. Os 3 cursos, eles têm o reconhecimento do MEC, 2 anos de duração, e nós estamos com as inscrições abertas. E, ao mesmo tempo, nós temos essas palestras, mini cursos. Em geral, as palestras, elas ficam gravadas no nosso site, numa aba escrito Biblioteca, palestras gravadas, e lá vocês podem assistir essa palestra de hoje, novamente, e outras desse tempo da pandemia, onde nós tivemos uma série de palestras, estão todas lá gravadas, com acesso para quem tiver interesse. Então, acho que podemos começar, na Verônica, Daniel. Eu só queria agradecer ao Daniel. Daniel sempre muito generoso, um colega muito generoso. E o que eu falei, eu poderia fazer a apresentação formal, mas acho que não vale a pena. Acho que ele vai se apresentar sozinho com a fala dele. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui, tendo espaço de fala, né? Hoje em dia, a psicanálise é um campo tão vasto, né? Tem tantos psicanalistas, tantas escolas. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, né? A gente fica até entusiasmado, né? Emocionado, né? Porque, digamos, significa que alguém viu que há um potencial de transmissão de algum tipo de saber, né? Na nossa fala, isso é algo muito gratificante, né? Então, em primeiro lugar, queria manifestar, né, esse entusiasmo de estar aqui, de falar de um tema que é muito caro a mim, que é essa questão da minha clínica, do que eu penso, né, que seria uma clínica contemporânea, lúdica, pautada no humor, nas artes, na criatividade, na ousadia, né? E que, de alguma forma, tem sim uma questão provocativa, no bom sentido, esse título, né? Porque eu percebo que não é tão comum que os psicanalistas, vamos dizer assim, entrem nesse tipo de terreno. Quando eles entram, geralmente é de uma forma mais teórica, para pensar a sublimação, né? Ou, digamos, o efeito de uma análise, mas não tanto do ponto de vista do analista, ou seja, de que maneira o analista opera diretamente recursos, talvez que a gente possa dizer não ortodoxos no tratamento, né? Não é tão comum, né? Então, eu vou falar um pouco de mim, para vocês entenderem mais ou menos aonde que eu cheguei, né? De como que eu cheguei nesses pontos, né? Bom, a minha história com a psicanálise, falando brevemente, ela é uma história bastante complexa e paradoxal, né? Eu tenho meu avô já falecido, ele era um psicanalista da IPA, aqui de São Paulo, né? Da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Para quem não sabe, a IPA é a International Psychoanalytical Association, que foi criada pelo Freud, né? Então, ela foi se disseminando aí ao redor do mundo, e ela foi tendo filiais, que seriam as sociedades. Então, no Brasil, nós temos no Rio de Janeiro,
em Campinas, né, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, né? E o meu avô, ele pertenceu a essa sociedade de São Paulo, né? E desde pequeno eu via os livros do Freud na casa dele, na minha casa, porque minha mãe também, inclusive, fez psicologia, né? E começou uma formação lá na sociedade para se tornar psicanalista lá, mas depois ela acabou desistindo e eu me lembro, ela acabou desistindo e eu me lembro que foi por conta de que ela já tinha entregue várias coisas, vários relatórios e coisas desse tipo, e ainda queriam que ela entregasse mais. Eu me lembro dela me dizendo isso, né? E aí ela falou, não, chega, eu não vou mais entregar nada aqui, né? E dentro dessa atmosfera, então guardem esse tipo de frase, tá? Guardem essas coisas. Então, dentro dessa atmosfera familiar com a psicanálise, né? Eu sempre fui ouvindo queixas em relação à própria psicanálise de quem estava dentro da psicanálise, né? Então, eu ouvia as fofocas dos psicanalistas, eu ouvia as intrigas, as disputas de poder, as traições, as mentiras, os jogos políticos, né? A ineficiência da psicanálise, né? Muito disso eu escutava, de modo que eu não sei como eu me tornei psicanalista e sustento a psicanálise hoje. Quer dizer, eu estou fazendo uma piadinha, assim, eu sei por que eu sou psicanalista e sustento a psicanálise hoje, e é esse o ponto, né, do encontro de hoje, né? Então, assim, dentro do que eu já vivi, né, me analisei aí por décadas, né, de forma ininterrupta, tive várias experiências de análise pessoal, né, me analisei por mais de 30 anos, eu fui percebendo que existia muita disciplina e muito fanatismo nos psicanalistas. Ou seja, a psicanálise ela era transmitida e praticada dentro de todas as escolas, de um jeito ou de outro, claro, isso varia de analista para analista, de instituição para instituição, de teórico para teórico, mas todas as tendências de psicanálise que eu passei, que eu estudei, que eu vivenciei como paciente, elas tinham alcances e limites, e geralmente esses limites eram limites humanos, no sentido da resistência que os analistas faziam à escuta, a estar ali comigo ou com os seus pacientes, né? Então, é como se a psicanálise ela fosse constituída, né? No meu entender, depois desses anos todos, né? Eu fui percebendo isso, que ela é constituída de uma maneira neurótica e ela é transmitida de uma maneira, a grosso modo, não totalmente, mas também, a grosso modo, de uma maneira neurótica. Ou seja, os analistas, eles, digamos, são incitados a obedecer a um determinado status quo, a um que a gente chamaria de superego de formação, né? E isso justamente é oposto ao que o próprio Freud descobriu, que diria a respeito à plasticidade, à criatividade, à transformação emocional. Ou seja, se os analistas eles são tão sisudos, carrancudos, não todos, claro, né, mas uma certa psicanálise, né, que se iniciou assim, buscando uma neutralidade, uma certa asepsia. Freud dizia a pessoa do médico, né? Então, ela foi, digamos, se desumanizando, de alguma forma, ela esteve sob um risco de desumanização desde os seus primórdios. O próprio Freud, ele dizia que essa posição da neutralidade, ela era importante, da abstinência, né? Porque ele se colocava num lugar de médico e de cientista. E nos primórdios da psicanálise, o Ferenczi, que era
muito próximo a ele, se analisou com ele, inclusive, fazia parte das Sociedades das Quartas-Feiras, que hoje é um teórico que está sendo resgatado, um clínico, né? O Ferenczi, o Otto Gross, o Jung, eles tiveram relações com pacientes, relações sexuais, né? E o Freud, ele se horrorizou com aquela situação. A própria Ana O, que é a primeira paciente, né, da psicanálise, que inaugura a psicanálise, que veio do método catártico, ela teve uma gravidez imaginária do Breuer, né? Então, tudo isso foi gerando uma atmosfera meio persecutória no Freud, dentro do meu entender, das minhas leituras, e juntou a postura médica do Freud, porque ele era um médico, né, de buscar uma asepsia. E com isso, o próprio tratamento psicanalítico, ele passou a ser entendido como um tratamento lógico e racional, que deveria apenas traduzir, através da interpretação, das construções, o inconsciente em inconsciente. Ou seja, ele faria um trânsito de material recalcado para a consciência e o analista não estaria subjetivado, ele não estaria presente de uma maneira humanista. Ele seria uma espécie de tradutor de campo, de leitor, né? Aí entra uma outra recomendação do Freud, que é não usar os afetos ou a contratransferência do analista como baliza, como meio de interpretação. Depois, outros autores pós-freudianos vão rever, não todos, né? Mas alguns vão rever e vão utilizar um lado dito sadio, ou seja, o que o analista sente, não só o que ele entende, né? Deveria também ser usado como alvo de intervenção. Se vocês quiserem consultar, por exemplo, o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, vocês vão ver muito bem isso que eu estou falando do que é o narcisismo médico, né? O narcisismo médico é eu tenho o poder de curar um doente. Isso é o narcisismo médico. No filme, há quase que mostra-se o médico como sendo mais do que um ser humano. Ele estaria numa condição assim de uma certa onipotência, inclusive. E a gente sabe que, é claro, não são todos, mas isso existe como um sintoma na medicina. E o narcisismo dos psicanalistas, ele é herdeiro do narcisismo médico. Isso tudo a grosso modo. Há exceções, cada um se situa à sua maneira. Mas o que eu quero dizer é que esse narcisismo médico precavido, vamos evitar uma relação, ele é defensivo. E como ele é defensivo, ele gera uma barreira entre o analista e o seu paciente. É uma coisa do tipo, não me toque, eu sou o seu médico. Não me toque, eu sou o seu psicanalista. Aqui, o nosso interesse é pelo seu problema, não pelo meu. De minha vida não falo nada. Você não deve saber nada de mim. E a gente sabe o quanto isso na história da psicanálise foi uma coisa caricatural, a ponto, por exemplo, de existirem recomendações por parte da IPA de que se você cruzasse com o seu paciente na rua, você deveria ignorá-lo. Ou seja, para justamente não produzir nenhum fenômeno humanista, empático, mais intimista. Então, o que isso foi provocando na história da psicanálise, no meu entender? É um efeito iatrogênico. O que é um efeito iatrogênico? É um mal provocado por um tratamento. E qual é o mal provocado pela psicanálise dentro desse viés ortodoxo? É um mal de desumanização, de uma coisa desvincular. Então, como é que você vai conseguir ajudar uma pessoa que está em sofrimento se você mesmo não mostra empatia, entusiasmo ou não se debruça, né, de uma forma humana sobre essa pessoa que está sofrendo?
você acaba deixando ela numa posição de solidão, de abandono. O seu paciente, se ele suportar essa angústia, ele vai ficar com medo de você. Ele vai começar a pensar no que ele vai te falar. Isso acaba o quê? De alguma maneira, alimentando a neurose dele. Porque você vai ser uma espécie de pai ou de mãe idealizados, que sabem tudo, o que não é verdade, que ninguém sabe de tudo, e ele vai te tomar como um ser perfeito, um ser inumano. Então, esse é o maior equívoco do freudismo, na minha opinião, e que até hoje, através de releituras, principalmente da lacaniana, mas não só, vão produzindo muitos problemas clínicos, né? Justamente por conta dessa dificuldade vincular. Então, eu fui sentindo tudo isso na pele, como paciente, durante essas décadas em que eu fui me analisando, e eu percebi que eu estava a serviço da psicanálise, ou de uma certa psicanálise que estava sendo passada para mim. Que eu tinha que ser uma espécie de bom filho, de obediente, um filho obediente a uma certa ordem do que era a tal da psicanálise. E o que eu percebo é que os analistas, eles muitas vezes ficam presos nessa coisa afiliativa, do tipo, eu preciso ser psicanalista, eu preciso que me reconheçam como psicanalista, eu preciso estar numa instituição tal, e dentro dessa instituição eu tenho que andar na linha. Como é que os meus pares e os meus colegas vão me enxergar se eu fizer uma piada com um paciente? Como é que eles vão me enxergar se eu for buscar um paciente na casa dele ou se eu for com ele almoçar? Como é que eles vão me enxergar se eu botar uma música para ele ouvir durante a sessão que tem alguma coisa a ver com aquilo que ele está falando? Como é que eles vão me enxergar se eu falar para ele trazer os quadros que ele pinta no consultório, né? Como é que eles vão me enxergar se eu trocar mensagens de WhatsApp com ele aos sábados e domingos, porque ele está angustiado e não tem com quem falar, né? Então, isso é o quê? Como é que eles vão me enxergar? Isso é o quê? É a neurose por excelência. É alguém que está preocupado com a psicanálise e não com o outro. É alguém que não está autorizado, que não está legitimado a praticar um tratamento de maneira autêntica. É como se ele estivesse numa guilhotina imaginária o tempo inteiro e qualquer coisa que ele pisa fora, isso não é psicanálise. Você não é psicanalista. Então, o que que acontece? Isso vai afunilando a clínica da pessoa, né? E ela vai tendo que adaptar os seus pacientes a esse modo dela funcionar, que é um modo reverencial. Então, o que eu digo, assim, com isso, o que que eu aprendi nesses anos todos? É que não somos nós que devemos estar como é que eu posso dizer? Não é nós que estamos servindo a psicanálise. Não é nós que devemos servir a instituição. São as instituições, as teorias e a psicanálise como um todo que deve nos servir. Para quê? Para a gente ajudar as pessoas. Então, é primeiro as pessoas que sofrem, e depois você vê se a teoria contempla ou não contempla a necessidade daquela pessoa. Você não vai adaptar a pessoa a uma teoria ou a um método. Você precisa ver o quanto aquela pessoa demanda certos cuidados. É isso que você vai fazer, no meu entender. Isso foi a conclusão que eu cheguei. Isso quer dizer que vale fazer qualquer coisa? Não, não vale fazer qualquer coisa, né? Aí que entraria, digamos, uma complexidade, que aí seria um tema para um curso, eventualmente, por um ciclo de encontros, né? Que é mostrando de que maneira eu penso a clínica, né? Mas, a grosso modo, é no seguinte sentido, de que tudo que produz movimento de vida, tudo que produz transformação,
que produz ganho de autenticidade, que produz segurança no paciente, tudo que tem a ver com o paciente poder sustentar um desejo, com ele poder sustentar uma certa verdade, com ele poder ter uma certa tolerância a paradoxos. Tudo isso diz respeito ao campo psicanalítico. Então, no meu entender, não importa tanto a forma como você vai intervir. Se é com silêncio, se é interpretando, se é fazendo uma brincadeira, se é levando o paciente para almoçar, se é pondo uma música, se é pintando um quadro com ele, se é trocando memes pelo WhatsApp, se é indo com ele numa praça, por exemplo, ou recomendando um filme, né? Não importa a forma, o que importa é o efeito. Aqui, isso serve. Isso está promovendo alguma mudança ou não está? Então, o que eu passei a ver é que o que importa é que a gente se preocupe com as pessoas, que a gente esteja engajado em ajudá-las, e quanto mais ferramentas clínicas a gente tiver, melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nas minhas experiências de análise, que tanto que eu fui paciente como que eu conduzi, quando eu ficava preocupado se eu estava ou não fazendo psicanálise, havia uma restrição muito grande. Ou quando os meus analistas ficavam presos a isso, havia uma restrição muito grande, né? Então, o que eu percebi? Que eu precisava fazer o que não estavam fazendo comigo, o que eu gostaria que estivessem fazendo comigo. Então, a minha clínica ela foi construída, a grosso modo, não totalmente, com base num antagonismo às dificuldades e problemas que eu vivenciei como paciente, como clínico. Ou seja, meus analistas me ensinaram o que eu poderia fazer, mas muito eles me ensinaram o que eu não deveria fazer. Vocês entendem? Ou seja, eu aprendi ao avesso. Eu aprendi sofrendo ao avesso sobre o que seria um anti-exemplo de psicanalista. É por isso que eu digo, a minha história com a psicanálise, ela é paradoxal, é complexa e é dolorosa, né? Porque chegou uma hora que eu falei, bom, ou eu saio, ou eu desisto, ou eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, a partir de cada transferência, de cada relação terapêutica. E isso graças a minhas análises pessoais, ou seja, elas me ajudavam nesse processo de autenticidade, mas elas também me atrapalhavam, por outro lado. E as instituições psicanalíticas que eu transitei me ajudavam e também me atrapalhavam. Meus supervisores me ajudavam e também me atrapalhavam. Os teóricos me ajudavam e também me atrapalhavam. Então, onde é que estava o Daniel, no final das contas? O Daniel precisava aparecer. E aí, quando eu me dei conta disso, foi quando eu comecei a resgatar os meus elementos infantis que eu tinha aprendido a disciplinar em função da psicanálise, a recalcá-los, a deixá-los de lado, não totalmente, porque a gente nunca... dificilmente é destruído pelo outro, né, pelo superego, então isso sempre escapou no meu trabalho e hoje eu me dou conta de que eu nunca fui tão rígido ou rigoroso assim, mas aparecia e eu ficava com medo. Ai, será que eu devia ter falado isso? Será que eu devia ter feito essa intervenção? Mas isso é psicanálise ou não é? Hoje, o que eu consegui conquistar graças à psicanálise é falar do meu trabalho sem medo de alguém achar que isso não é psicanálise. Ou seja, o meu trabalho é o que é o meu trabalho, é um trabalho baseado nas minhas leituras, nas minhas experiências de análise
e do quanto eu fui transformando a minha clínica, resgatando o meu potencial criativo, lúdico, artístico, infantil. Ah, mas você infantiliza os seus pacientes? Não, não é que eu infantilizo os pacientes, né? Mas eu procuro encontrar elementos na comunicação com eles, no olhar com eles, no gesto com eles, que façam com que permitam com que eles se sintam acolhidos, para que eles possam se divertir, encontrar na análise um ambiente agradável, onde eles possam me ver também como um certo tipo de amigo, e não como uma figura intocável, né? Que não dá a mão, que cobra uma sessão que a pessoa faltou, que fica ditando regras, que impõe uma espécie de barreira emocional, né? Então, não é um vale-tudo, mas, ao mesmo tempo, não é uma obediência. É a capacidade do analista ser autêntico, ser ele mesmo. Quando eu digo ser ele mesmo, não é assim, eu torço para o São Paulo, então eu vou convencer o paciente a torcer para o São Paulo. Não é nesse sentido, ser ele mesmo. Porque eu sou judeu, então eu vou convencer os pacientes a se converterem ao judaísmo. Não, não é ser ele mesmo no sentido ideológico, né? Mas é ser ele mesmo no sentido dele poder estar humanamente presente através do seu engajamento empático com o outro. É ele usar os seus recursos humanos para promover movimento de vida. Então, bom, esse paciente, né, pode ser oferecido um café. Eu ofereço café, água para os meus pacientes. Teve experiências de análise que eu tive que o analista não deixava nem eu usar o banheiro, por exemplo, né? Se eu dasse a mão para o analista, ele não me dava a mão. Por quê? Porque, no entender dele, isso era responder à demanda de amor. E analista não deve responder à demanda de amor. Então, tá bom, o cara botou isso na cabeça dele, quer dizer, como se alguém ofereceu uma água, né, fosse uma demanda de amor. Então, isso gerou o quê? Uma análise paranoica, né? Uma análise que era uma análise de subserviência, onde eu ficava com medo do analista, onde o analista se colocava num lugar robótico, frio, desumano, né? Então, outra coisa que é importante às vezes, né? O analista, ele inventar situações lúdicas, piadas, cenas humorísticas, né? Por exemplo, eu tive um paciente essa semana que ele tomou LSD pela primeira vez, né? E foi uma experiência bem paradoxal, assim, ele teve ideações suicidas, mas, ao mesmo tempo, ele saiu vivo e ele teve muitos insights. E a vida dele teve um desdobramento a partir desses insights, né? E aí eu pego e digo, puxa, então acho que eu vou querer um desse aí também, queria ter esses insights aí que você está tendo. Evidentemente que eu não vou pedir, não me interessa usar o LSD, que eu não vou chegar e pedir para ele nada disso, mas assim, a piadinha, né, é uma forma de eu, digamos, quebrar o gelo da situação, né? Só estou dando um exemplo para vocês entenderem um pouco isso, né? Então, o que eu penso? O que seria uma psicanálise viva, no meu entender? É uma psicanálise que é uma psicanálise a serviço da arte, né? É uma psicanálise onde o analista ele vai atrás do paciente, né? Ou seja, ele se importa que o paciente não esteja bem. Então, a psicanálise, a meu ver, ela é uma terapêutica, embora tenham psicanalistas que dizem que não. E psicanálise é o oposto de psicoterapia. Não é o oposto de psicoterapia. Ela pode trazer recursos que vão além da psicoterapia, mas ela também é psicoterapêutica, no meu entender.
Porque se você pega uma pessoa angustiada, desamparada e fica interpretando, sem acolher, sem estar presente, a pessoa pode se matar, né? Então, tem muitos recursos a se explorar. Por exemplo, eu tive um paciente que ele, terceira sessão, ele desapareceu. Aí eu mandei uma mensagem e ele não respondeu. Aí a primeira coisa que vem na cabeça, é um caso de ghosting, né? Ou seja, o cara não gostou da análise e desapareceu. Se eu tivesse há uns anos atrás, numa posição mais clássica, eu iria esperar ele entrar em contato comigo. Mas o que eu fiz? Eu entrei na internet, encontrei o e-mail dele e mandei um e-mail dizendo que eu estava preocupado se tinha acontecido alguma coisa. O que aconteceu? Ele me respondeu, Daniel, eu estava indo para o consultório e fui assaltado, roubaram meu celular. Estarei aí semana que vem, né? Então, por exemplo, a forma como eu fui formado, eu nunca poderia ter feito algo assim. Porque eu é que estaria demandando a presença dele. Quem tem que demandar a análise é o paciente, não é o analista. Só que o mundo não é dividido nesse binômio entre demandar ou não demandar amor. Não. Eu posso me preocupar com uma pessoa. Eu posso ter empatia pelo outro. E se ele não queria vir mais, por que ele deu um ghosting? Né? Aconteceu alguma coisa? Eu falei alguma bobagem que ele não gostou? Eu gostaria de saber, até para que eu possa me retratar, se for o caso, a partir do que o incomodou. Né? Então, só para vocês entenderem o quanto a gente está preso a uma certa forma de psicanálise que alguém, por decreto, ou um grupo, ou uma instituição, entenderam que deveria ser a psicanálise, não sei por que cargas d'água, estou tentando mapear um pouco de por que sim, né, através do narcisismo médico, né, dessa coisa da distância, né, do analista se posicionar como uma fonte de saber, ou como um lugar vazio, tem raízes, né, disso tudo. Mas o quanto a gente muitas vezes perde um paciente achando que fez o correto e não sabe por que perdeu. E eu comecei a me interrogar sobre isso, mas por que tem pacientes que ficam e outros que não ficam? Né? O que faz com que um paciente venha na análise e sustente a análise e o outro não? Porque é muito fácil a gente dizer, ele não tinha demanda de análise. Os analistas adoram se defender das situações dizendo isso, né? Só que muitas vezes ele tinha demanda de análise, mesmo que restrita, mesmo que, digamos, embrionária, e foi o analista que, de alguma maneira, não conseguiu encontrar o ponto de abertura. Ele não conseguiu encontrar a janela pulsional pela qual ele poderia chamar o paciente para análise, criar um campo para que o paciente se sinta acolhido e queira voltar. E para que isso aconteça, é importante que ele seja um humanista. Né? Então, o psicanalista ele tem esse narcisismo de achar que a psicanálise é a resolução de todos os problemas humanos e que nada presta a não ser a psicanálise. Então, a fenomenologia não presta, Jung não presta, nada presta, né? Só a psicanálise. E, na verdade, isso é um marketing, né? Se a gente for ver, é um belo de um marketing, a tal da psicologia profunda, né? E, na verdade, a psicanálise ela pode, inclusive, ser menos eficiente do que outros tratamentos em que justamente há uma presença humana de um terapeuta. Então, o mais importante na análise, no meu entender, dentro desse balanço que eu fiz, é a presença humana do analista. Depois vem as interpretações, enfim, todos os tipos de intervenções clínicas possíveis, né, que cabem aí.
né? Então, depois que eu me dei conta disso, eu fui ver, por exemplo, que o próprio Ferenczi, que era um desses que teve, né, a relação, né, extraconjugal ali, né, com uma paciente, ele criou uma coisa chamada técnica ativa, que foi renegada pelo Freud, né? Na época, muitos renegaram isso, né? Que era justamente o analista ele se colocar como uma espécie de fonte humana, né? Como uma fonte de libido, uma libido analítica de engajamento. E eu fui vendo que na história da psicanálise existiram várias tentativas de implantar esse aspecto empático, humano, mas de alguma forma havia um certo autoritarismo que abafava essas vozes. O caso do Otto Gross, que é um cara que ele foi segregado da psicanálise. Por quê? Porque ele era um psicanalista anarquista, né? Ou seja, ele pensava a psicanálise como uma forma de revolução, algo mais profundo até, de romper com a fronteira do patriarcado. Aí o Freud disse para ele, não, isso não nos interessa, porque nós somos médicos, né? E hoje isso retorna através de toda uma história aí, por exemplo, principalmente através do lacanismo, né? Que eu tenho minhas críticas, mas também bebo muita coisa boa de lá, né? Que é a leitura das pautas sociais, da questão subversiva do sujeito, da busca pela verdade. Então, o que eu percebo é que a história ela vai acontecendo em ciclos e tem certas coisas que demoram para ir se sedimentando, mas uma hora cai a ficha, e quando a gente vai ver, a revolução já começou. E ela começa através de pequenas rupturas, ou seja, não é a gente sair na rua com uma metralhadora para, digamos, destituir o poder do Estado, né? Mas são pequenas revoluções no nosso cotidiano, ou seja, são pequenos gestos, gestos de amor, escutar uma pessoa, olhar para uma pessoa. Vejam o Pat Adams, né? Ele quase foi impedido de ser médico. Porque como que um médico se comportava como um palhaço? Se você quer ser palhaço, vai abrir um circo, não seja médico, né? E justamente o que ele mostrava era que quem estava errado eram os médicos. Por quê? Porque eles não olhavam para as pessoas, eles olhavam para a doença, né? Então, aí é a necessidade de uma humanização da saúde. Não só da psicanálise, mas da saúde como um todo. Embora, como a gente está falando sobre psicanálise, eu estou trazendo isso para dentro da psicanálise também, né? Bom, enfim, posso continuar falando, mas talvez a gente possa abrir para comentários, perguntas, né? Um de cada vez. Oi, Daniel, boa noite. Oi, boa noite. Oi. Desculpa, gente, eu tô sem câmera porque eu tô um pouco gripada, mas eu acredito que a participação vai ser bastante interessante e efetiva. Eu compartilho muito da tua experiência, Daniel, em relação à psicanálise, principalmente porque na minha formação enquanto psicóloga, eu também aprendi ao que não ser enquanto analista, né? Eu aprendi
a como eu não deveria algo, qualquer coisa. Você não pode isso, você não pode se relacionar com o paciente, você não pode transar com o paciente, você não pode apertar a mão do paciente, você não pode nada, você tem que inicialmente ser analista. E eu ficava me perguntando, né? Nossa, o que é esse ser analista, se é só um não poder, né? E eu já compartilhei essa experiência, na verdade, com você em grupos de estudos. O Daniel foi meu professor na graduação, e ele, enquanto professor de psicologia, também, no começo, né, da formação, ele também me disse o que não fazer. E isso foi muito interessante, porque quando eu quis ouvir sobre a psicanálise, eu tinha ali aquele interesse todo pela psicanálise, eu achei que a psicanálise pudesse permitir algo, né, dentro das intervenções, dentro dos atendimentos. E, surpreendentemente, eu também ouvi esse momento a psicanálise é não isso também. E eu fiquei, nossa, o que será que é, né, ser analista? Como é que será estar ali com o paciente e poder fazer algo? E quando você começou a me dar supervisão, né, ainda na faculdade de psicologia, você já tinha uma fala diferente, já tinha uma relação diferente com a psicanálise, dava para entender um pouco dessa sua transição, mas ainda não efetivamente. Eu acho que talvez ela pudesse estar acontecendo, não sei, mas hoje eu entendo um pouco mais pelo aquilo que já ouvi, já aprendi com você, e também pelo aquilo que a minha própria experiência pôde proporcionar, que talvez que eu às vezes até fico brincando na minha cabeça mesmo, talvez seja uma psicanálise meio subversiva, porque não é que você não pode algo, você tem que pensar esse algo que você gostaria de fazer e fundamentar e efetivamente fazer em prol do bem-estar do teu paciente, em prol do bem-estar do teu consultório. E aí você falou uma coisa na supervisão assim que me fez muito sentido, e até hoje eu levo assim como uma filosofia de vida, porque entrou para mim com muito sentido enquanto analista, que é a psicanálise. Ser psicanalista é como ser um artista. Você pinta e você faz da psicanálise uma arte, né? Então, somos pintores e a psicanálise seria essa tela em branco que poderíamos fazer uma arte. E isso foi uma coisa que me fez adentrar ainda mais na psicanálise. Falei assim, não, então é esse troço aqui que eu quero, só que não é do jeito que estão me explicando, talvez não é do jeito que estão me colocando como um não poder, mas sim um lugar de possibilidades. Então, quando eu ouvia lá os professores falando o que eu não podia, o que eu não devia, o que eu não faria, o que era impensável, eu ficava pensando, mas então o que é pensável? Né? O que efetivamente é produtivo? Eu até brincava bastante com a lacanagem. Né? Tinha ali a lacanagem. As pessoas falavam de Lacan para mim, em grupos de estudos, em encontros, enfim, em instituições, falavam de Lacan, e quando eu lia Lacan, eu não via isso. Eu não via aquilo de uma forma assim, sabe, tão intocável, parecia até que semideuses, né? Tipo, eu entendo Lacan, ou então Lacan é incompreensível, porque ele é um... Eu ficava, gente, será que é esse mesmo cara que eu tô lendo? Será que eu tô lendo o mesmo texto que essas pessoas? Porque, para mim, a psicanálise, ela é como uma ferramenta, como um pincel mesmo, que ela não me diz quando eu leio os casos clínicos, quando eu leio autores e pós-freudianos e lacanianos, não é para eu aplicar aquilo que está ali, mas é para eu pensar um mundo de possibilidades dentro da minha clínica com o meu paciente. E isso foi muito interessante e libertador para mim também, porque, detalhe, estando dentro de uma instituição onde eu continuo ouvindo que eu não devo, que eu não posso. E hoje entender que, na verdade, essa psicanálise do não poder não serve para mim, não serve no meu consultório. Porque o meu consultório é um espaço onde eu preciso pensar as minhas atitudes, as minhas ações em relação ao paciente. Então, se o paciente estende a mão, e eu estando de volta, por exemplo, não é um ato de
Eu não estou pensando na contratransferência, eu não estou pensando na relação transferencial, mas talvez eu pudesse pensar, principalmente no momento em que estamos agora, de que talvez o que a pessoa precisa é só de um contato humano, né? Pensando nesse lugar em que você trouxe. Quando eu estou ali com uma criança, de pensar a minha relação com brincar também e trazer isso para análise. Atualizar, inclusive, aquilo que é meu. E poder trazer aquilo também de uma forma digerível para uma criança, para um psicótico, para uma neurótica, para quem for, mas pensar o meu paciente e pensar em como a psicanálise pode contribuir através daquilo que eu sei. E aquilo que eu não sei, eu buscar com os meus colegas, inclusive com supervisores, com quem raios parta, porque às vezes eu encontro uma forma de interpretar através da música, através de um livro, através da literatura, mas trazer com o objetivo de que a qualidade de vida daquela pessoa é esse olhar mais humanizado, de que a psicanálise talvez não detenha a resposta de tudo, então eu tenho que buscar ali numa música, eu tenho que ir ali emprestado de algum autor da literatura, da filosofia, talvez, uma vez, lembro que até comentei isso com alguns colegas, eu fui buscar uma interpretação em Shakespeare, o que tem a ver, né, com a psicanálise? Tudo, tem tudo a ver. Sim. Poxa, incrível, Ana. Obrigado. Ainda bem que você apareceu aqui no encontro. Fico lisonjeado aí com o teu testemunho. E realmente é bom, a gente já se fala, né, toda semana, né? Então eu já conhecia o que você pensa, né? Essa experiência que te ajudou tanto, né? Mas fica legal aqui também para passar como um testemunho para o pessoal. E dizendo, né, que é isso, né? A arte é o que tem de mais singular, né? É o que tem de mais subversivo no ser humano. Então, não faz sentido um analista que ele não esteja numa posição artística e subversiva. Se ele mesmo não encontra esse lugar artístico e subversivo, autêntico, como que ele vai ajudar alguém a encontrar isso na própria vida dele? É um paradoxo, né? Se o analista ele está preso, se ele está robotizado, como que ele vai ajudar alguém a se libertar? É paradoxal, né? Então, digamos que isso muda um tanto, né, da nossa perspectiva das coisas, por quê? Porque a análise é um movimento dialético, né? É um ir e vir, né, de troca de pulsões e de troca de movimento, né? Um mútuo movimento. Então, quanto mais emancipado o analista estiver, quanto mais no bolso ele ter a psicanálise, no sentido da psicanálise ajudá-lo, e não ele estando servindo a psicanálise, mais recursos e com mais facilidade ele vai conseguir conduzir as análises, e o paciente vai aproveitar esse processo, né? Então, por isso, ousadia, arte e subversão, né? Revolução como algo vindo do analista também, né? E na psicanálise aí como um todo, né? Daniel, eu fiquei pensando na sua apresentação de que você fala da técnica, né, de trabalho, talvez mais na clínica da neurose, ou pelo menos dessa psicanálise que surgiu a partir do Freud, né, da neutralidade, da clínica da neurose. Mas os casos, né, de não neurose que nós temos hoje, realmente a postura técnica é completamente outra, é muito diferente, né? Então, acho que é a companhia viva, né? O analista precisa ser uma companhia viva. E eu acho que a maioria dos pacientes que a gente acaba tendo hoje são dessa clínica, né? Da não neurose. Então, essa é a psicanálise que a gente vai tendo que aprender também, né? Para trabalhar.
Sim, eu acho que a clínica da não neurose, ela mudou, tirou muito o analista desse lugar de zona de conforto. A clínica com crianças faz isso bastante, eu também trabalho com crianças, né? Então, eu acho que o paradigma da clínica infantil e da clínica com os borderlines, com os psicóticos, né? Ela permite que a gente importe muito, né? Que a gente traga muito desse jogo de cintura para a clínica da neurose tradicional. Então, assim, para falar a verdade, eu cada vez menos tenho usado diagnósticos no meu trabalho, né? Não que eu não os utilize no sentido de pensar um fenômeno, a transferência, algo que esteja acontecendo, né? Mas eu não fico encaixando o paciente no diagnóstico e pensando o que que eu vou fazer a partir do diagnóstico. Eu procuro sentir, estar ali e ver que tipo de abertura tem, que tipo de intervenção cabe ou não cabe fazer com aquele paciente. Então, mesmo com neuróticos, entre aspas, clássicos, né, eu rompo limites tradicionais, né? Então, eu trabalho geralmente com famílias, quando eu vejo que tem algum tipo de violência, que tem algum tipo de ameaça, né? Que tem uso de drogas, né? Ou seja, são situações que vão demandando um lugar de presença do analista, inclusive com pessoas que estão no ambiente familiar como um todo, e não só aquele paciente que precisa do seu espaço preservado e ninguém pode entrar ali. Não. Muitas vezes a gente precisa atuar com um adolescente ou mesmo com um adulto jovem junto a um casal, né, junto aos pais, mesmo que eles sejam separados, falar eventualmente com um padrasto, com um irmão, né, para tentar criar algum tipo de contorno que não está podendo acontecer, né? Então, essa clínica, né, que a Daisy falou, né, que vai fora do consultório, que não, vamos dizer assim, que não precisa fazer uma compactação do paciente ou encaixá-lo numa determinada condição, né? Mas que está ali produzindo coisas, produzindo movimento. Então, sei lá, uma pessoa que está com ideias suicidas, né? Você vai ter que falar com ela todo dia, vai ter que ligar, vai ter que mandar o WhatsApp, mesmo que ela não tenha condições de vir ao consultório, né? Por quê? Porque ela precisa da sua presença ali, alguém que esteja olhando por ela, que se importe com ela. Então, é o que a Ana Jéssica falou. A presença humana parece pouco, mas muitas vezes é o que a pessoa precisa, é só disso que ela precisa. Você não precisa inventar uma super interpretação de bolso ali sobre o complexo de Édipo, sobre as suas fixações infantis, né? Sobre o ódio que ela tem do pai, né? Não, ela simplesmente precisa de alguém que tome um café com ela na padaria. Isso aconteceu recentemente. Uma paciente minha não saía de casa durante a pandemia, né? Não estava sendo muito responsiva ao online. Eu falei que eu queria conhecer a casa dela. Ela não me chamou para ir lá, mas eu disse que eu gostaria de conhecer a casa dela. Ela ficou super animada, super entusiasmada, fez um super de um bolo com café e tal. E o movimento de vida que ela teve depois que eu fui na casa dela mudou completamente as coisas. Só porque eu falei que eu queria ir na casa dela. Ou seja, não tem interpretação de Édipo, não tem a análise de um sonho, não tem, entendeu? Eu fui na casa dela. Eu falei que eu estava preocupado e que eu queria ir na casa dela para conhecer a casa dela, né? Estar com ela lá. Fazia tempo que nós não nos encontrávamos. Então, isso é o quê? Isso é presença humana, né?
Tem mais alguém que gostaria de comentar? É a Alicia, né? Não é a Alice, né? É. Tá dizendo aí que é um ato analítico, não só presença humana, né? Sim, mas aí o ato analítico é enquanto alguém é um ser humano que se importa, né? Que está incomodado com uma situação, né? Que toma partido de algo, né? De algo que está acontecendo, que não vai bem, né? Sim, Bom, a Cris, né, tá falando do Presença Sensível, que é um livro do Daniel Kuperman, né, Cris? tem mais alguém? Sandra? Alguém? Eu já conectei. Alguém começou a falar ou não? Ah, então Não, tá. Boa noite, professor. Agradeço muito para as meninas do Enlace, né, as professoras do Enlace, pela oportunidade. E gostei muito da sua fala, me identifiquei bastante, porque pude ouvir de várias angústias que eu ainda sinto no início da minha prática clínica, né? Eu estou no 5º ano de prática clínica, sou graduada em psicologia, né? Mas atuo com a orientação psicanalítica, que é o conhecimento teórico que eu fui me identificando. E há algum tempo, né, eu tenho uma paciente que ela está no processo de elaboração do luto da mãe. E nas últimas sessões, há algum tempo, ela estava bastante melancólica mesmo, né? Se queixando ali da falta que ela sentiu de um acolhimento de familiares, porque ela perdeu a mãe no momento da pandemia, e o velório foi algo bem curto, assim, e bastante restrito. E aí, nas sessões, ela trazia um sofrimento, e eu percebi ali, eu senti que ela não tinha quem acompanhasse ao cemitério, né? Que ela gostaria de visitar, ela tinha esse desejo, né? Queria visitar o túmulo da mãe, mas ela não tinha ninguém que a acompanhasse. E eu me disponibilizei a ir. Eu falei que se ela quisesse, né, a gente poderia nos encontrar lá no cemitério, só que a minha única disponibilidade seria no horário da sessão dela, e ela aceitou. Ela aceitou, e no dia que esse encontro iria acontecer, ela me mandou uma mensagem falando que ela não queria, né, que não seria necessário. E aí, ok, aí ela foi para a sessão na clínica à tarde, e a partir de então tomou um outro rumo a análise dela, né? Ela não trouxe mais essa queixa em relação, essa melancolia, né? Ela começou assim, ela se movimentou, foi para uma direção de mais vida, né? Não que ela não fale da mãe, não que ela não sinta falta da mãe, não é disso que se trata, mas agora ela está fazendo um outro movimento, está indo em busca de uma cidadania, está olhando, se voltando mais para os netos. E aí eu fiquei pensando, e agora quando você falou da sua disponibilidade em conhecer a casa da sua paciente, eu me lembrei dessa experiência, né? E eu confesso que quando me veio, né, quando eu senti de me disponibilizar, eu senti muito receio, né? Porque eu falei assim, será que eu posso? Será que eu não posso? Né? Será que é correto? Será que é errado? E aí eu fiz e não precisou acontecer o encontro. Era isso que eu gostaria de compartilhar. que legal, nossa, incrível, Sandra, muito bonito. Fico feliz que tenha inspirado aí você a associar essa situação, porque são intervenções bem parecidas, né? Tem o mesmo rumo, né? E, de fato, muito do que eu tenho pensado disso da psicanálise, né? É que, por exemplo, algo que mudou muito a minha vida não foi algo que aconteceu dentro da análise, foi uma coisa que aconteceu fora, né?
que foi quando o meu avô percebeu que ele estava muito velhinho e ele me pediu para eu cuidar dele, para eu assumir as coisas, né, da casa, né, as contas, né, os pagamentos, enfim, gerenciar os cuidados também sobre ele, né? E essa experiência durou 3 anos, mais ou menos, de cuidado, né? E eu tive um crescimento emocional muito grande com isso. Por quê? Porque nós que brigávamos muito por causa do que eu tinha ido para o lado lacaniano, ele era da escola inglesa, né, da IPA e tal, nós que tínhamos essas desavenças meio superficiais, no fim a gente se reconectou através do amor, né, do amor e do reconhecimento, né? E eu fico pensando o quanto o Freud tinha razão quando ele falava da psicanálise como cura pelo amor, né? Então, eu pensei de justamente importar esse modelo do amor, da vida, essas experiências que acontecem na vida sem a gente programar. Eu falei, olha, vou tá acontecendo isso, isso e isso, você está com problemas no banco, precisamos tomar uma providência. Ele falou, Daniel, você tem razão, eu não estou dando mais conta de cuidar de mim mesmo e da vovó, então você topa cuidar de tudo? Eu falei, eu topo, né? Então, é isso, né? Às vezes a gente fica anos fazendo análise, falando, e não acontece nada também. Então, o que eu percebo é que para uma análise ela poder se transformar em ato, né, como dizia a Alicia, né, é necessário um passo além. Algo precisa ser feito para que a palavra tenha valor de ato. Senão são palavras vazias. Ou seja, aí o amor é o que faz o ato acontecer e a mudança acontecer, né? E isso não é ensinado na formação de psicanálise, nas formações em psicanálise de um modo geral. A necessidade de cada um, a importância de cada um se fazer analista ao seu modo, não é falado. Nós somos ensinados a exercer a psicanálise, do que seria pretensamente uma psicanálise. Mas pela psicanálise ser uma ciência de sujeito, cada analista se faz analista de um modo diferente do outro. E não é só no percurso de análise que isso acontece. Então, aqui na instituição, estudamos teoria, com o seu supervisor você aprende a ser analista. E aí, na sua análise, você descobre como você vai ser analista. Não, tudo isso está interligado. Você não pode só achar que a análise vai salvar a pessoa ou dar para a pessoa uma condição especial ou transformadora. A revolução, a transformação precisa acontecer em vários âmbitos, inclusive no âmbito teórico, no ensino, né? no âmbito da supervisão, de que maneira os analistas se portam através do seu narcisismo ou através da verdade, né? Então, é muito importante a gente sempre repensar o que é a psicanálise, porque alguém pode estar muito bem paramentado por prêmios e títulos e não estar numa posição analítica. Ou seja, os cursos de psicanálise, eles são importantes, o estudo nas universidades e tal, mas não é isso que faz um analista. Ele faz parte da formação ou digamos, da qualificação do analista. Mas a posição do analista não é dada através disso, né? Ela é quase que quase um efeito artístico. Alguém pintou um quadro e aí viu que aquilo tem alguma mensagem, tem, digamos, um efeito pulsional. Então, ser analista é uma coisa que se produz no a posteriori, não através de algum tipo de prêmio, né? Ou de titulação que diz, bom, agora você vai se tornar um analista se você fizer esse percurso. Não. Você pode ter a função analítica, inclusive, e dentro de pessoas que não fizeram análise. Você pode encontrar uma vizinha e ela ter um gesto analítico com você
muito mais transformadora, às vezes, do que 5, 10 anos de análise. Por quê? Porque ela tocou a janela pulsional. Ela pegou num ponto e que te ajudou a sair de uma certa posição. Eu sei que é polêmico isso que eu estou falando, os analistas geralmente glorificam muito a análise, gostam que a gente sempre coloque o peso na análise, mas muitas vezes a análise não dá conta de alcançar a magnitude da experiência humana. Isso a gente pega da vida. Por isso, por exemplo, um encontro como esse, eu não estou ensinando nada para vocês. Eu estou dando um testemunho de uma experiência, de coisas que eu penso. O como cada um vai absorver o que eu digo ao seu favor, não sei. Meu voto é que algo aconteça, que algo se produza. Se isso acontecer, é analítico. Embora eu não seja analista de vocês entendem? É essa questão da transmissão da psicanálise. Transmissão da psicanálise no sentido de um saber fazer, de um saber inconsciente, de um saber pulsional vivo, não tanto de um ensino teórico. Vocês podem saber o que é Édipo, pulsão de morte, superego e tal, mas a dimensão da análise está na transmissão, nesse tipo de experiência, né? A Catiele levantou a mão. Pode falar, Acho Catiele. que pelo horário a gente faz essa última questão, né? Depois a gente encerra, pode ser? Pode ser. Tá. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Sim. Acredito que sim, né? E muito legal a sua fala, Daniel, me fez pensar muitas coisas. Eu tenho um tempo de formação de psicóloga, sou aspirante à psicanálise, como eu costumo dizer, ainda estou nesse processo, e tenho trabalhado muito no meio social. Em alguns momentos eu frequento alguns seminários, algumas palestras, e eu venho da comunidade, né, de um lugar que me parece, às vezes, não ter lugar dentro desses espaços, que às vezes acontece de ser um pouco elitista. Eu tenho essa impressão. E é uma crítica que eu já ouvi muito também ser falada. E eu queria ouvir também algo sobre isso, porque às vezes quando eu frequento esses espaços parece ser algo tão distante da realidade, que eu vivo assim dentro de uma comunidade, também nos meios sociais, o trabalho social que eu faço, embora a gente saiba que a psicanálise tem um impacto social, sim, né, desde que ela surgiu, enfim, e o modo como ela vem se organizando na sociedade. E quando se fala da presença humana, né, na clínica, no consultório, eu penso também, né, no mundo, assim, de se preocupar, de se afetar pelas questões que acontecem, né, e se preocupar com o acesso das pessoas que não têm a possibilidade e muitas vezes que não vão poder chegar a uma clínica. Então, a gente vê violências acontecendo, violência doméstica, vários tipos de violência, né? E a gente fica sabendo, quando elas já se efetivarem, a gente vê que, assim, a falta de uma escuta, a falta de acesso ao atendimento, à saúde mental, assim, muitas vezes não é pauta, né? Não é preocupação, assim, se fazer acessível. Pensar na desigualdade social. Hoje a gente tem, às vezes, clínica de rua, eu já ouvi falar um pouco sobre isso, né? Enfim, dessa aproximação. Mas eu queria que, assim, você falasse também um pouquinho sobre essa questão. Uhum. Então, sem dúvida, né? A psicanálise ela pode ser elitista sobre vários aspectos, não só no sentido dela ser cara financeiramente, mas elitista no sentido assim dela ser muito hermética do ponto de vista teórico. Ela pode ser elitista pelo fato dos psicanalistas se colocarem numa posição
pretensamente superior, narcísica, no mau sentido do termo. Ela pode ser elitista porque ela não vai às ruas, porque ela fica presa em consultórios particulares, né? Então, uma das minhas iniciativas, inclusive, de tratamento disso bom, o online ele facilita muito, porque você pode, né, atender pessoas de vários lugares, né? A pessoa não precisa vir a uma zona nobre, né, onde você estaria, né? Então tem essa facilidade. O que eu tenho pensado também é no meu canal, que eu coloquei aí no chat, onde tem transmissão gratuita de conteúdo, de coisas que eu penso. Então, as pessoas não é qualquer um que tem acesso à internet, que infelizmente ainda não são todos, né? Mas, enfim, cada vez mais se tem acesso à internet pode acessar. E eu tenho também uma forma de transmissão horizontal da psicanálise, que são oficinas de criatividade, que tem algumas pessoas que estão presentes aqui que participam, né? Tem a Cíntia, a Célia, a Cris, a Ana Jéssica, e outras pessoas, onde a gente discute casos, onde a gente faz acolhimento mútuo das pessoas, às vezes alguém tem alguma crise, alguma situação que está passando, aonde a gente escreve coisas juntos, ou seja, é um espaço não pago, horizontal, que não é um grupo de estudo, não visa diploma, não visa exibimento de nada. É um lugar de uma oficina de ideias, onde as pessoas se acolhem e podem existir de uma maneira autêntica. Inclusive, pessoas que às vezes fizeram uma terapia, que nem é a psicanalítica, mas que atendem ou têm alguma questão, alguma dúvida que queiram compartilhar. E eu acho isso muito importante para poder quebrar essa verticalização que é tão comum na nossa sociedade, no mundo, e que a psicanálise acaba reduplicando, né? Então, eu tenho pensado a psicanálise dentro de um viés horizontal, artístico, lúdico, né? Aonde é uma nova perspectiva, né? De produção das coisas, né? Bom, acho que podemos encerrar por hoje. Agradeço, Daniel, a sua palestra, a sua conversa aqui com a gente, a presença de todos vocês. E nos encontramos, então, em outras palestras, outras oportunidades. Tá bem? Muito obrigada. Legal, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Nos vemos por aí, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite, um abraço.